Bom dia, irmãos. Muito obrigado, reverendo, pelas boas palavras. Obrigado. O consolo que o reverendo Ezequiel e eu temos é uma passagem da Bíblia no Antigo Testamento em que Deus usou a queixada de um jumento para fazer o trabalho dele. E a gente sempre pensa assim, se Deus usou a queixada do jumento, quanto mais o jumento completo, né? Então, isso encoraja a gente, né, reverendo? Deixa a gente mais confiante. Queridos, nós queremos na escola dominical dar continuidade ao tema das nossas ministrações. A razão da minha presença aqui entre os irmãos é por ocasião do aniversário da igreja, que é uma ocasião boa para nós refletirmos a respeito da natureza da igreja, a sua existência, o que é que a faz funcionar, que foi o que nós vimos ontem, bem como os desafios maiores que ela tem enfrentado através da sua história. E hoje eu queria falar de 3 desafios que a igreja sempre enfrentou, desde que ela nasceu, para continuar a existir e a servir a Deus na terra, que é o esfriamento espiritual, as perseguições e o mundanismo. Nós vamos encontrar esses 3 desafios muito claramente expostos nas igrejas iniciantes do século I, e eu tenho em mente especialmente as 7 igrejas do Apocalipse. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse livro. Nós vamos dar uma olhada nas cartas que o Senhor Jesus enviou através de João a estas igrejas, e onde ele trata desses 3 pontos. Há igrejas que já estavam esfriando no amor que nós falamos ontem. Havia igrejas que estavam se misturando com a cultura da sua época excessivamente, que a gente chama de mundanismo, e havia igrejas que estavam sofrendo com a perseguição. Essas 3 coisas sempre perseguiram a igreja, sempre marcaram a existência da igreja cristã nos seus 2000 anos de existência. E eu creio que se nós conseguirmos analisar como o Senhor deseja que nós reajamos a esses desafios, então nós teremos condições de enfrentá-los na nossa própria época. E é o que nós pretendemos fazer aqui durante o tempo da escola dominical. Depois da minha exposição da lição, eu vou dar oportunidade para perguntas. E aí vocês podem fazê-las e nós tentaremos então dar resposta. Deixe-me primeiro, antes de entrar na análise, fazer a ambientação do texto. O autor desse livro é o apóstolo João. Ele estava na ilha de Pátimos, que era uma ilha presídio. Se você olhar no mapa, ela fica na costa adjacente ao mar Mediterrâneo e de frente para o que a gente conhece hoje como Turquia, Grécia, que naquela época era chamado de Ásia, e onde havia cidades nas quais Paulo havia plantado igrejas, talvez Pedro tenha passado por lá, e outros missionários cujos nomes desconhecemos. O fato é que naquela região havia uma grande proliferação de igrejas, que haviam sido, na sua maior parte, originadas pelo trabalho apostólico. Quando João escreveu essa carta, ele estava na ilha de Pátimos, preso, ele diz aí, no capítulo 1, no verso 9, preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Imaginamos que ele tinha sido exilado pelas autoridades romanas no ano 80, mais ou menos. O Império Romano já estava movendo perseguições contra os cristãos. E João, numa dessas perseguições, acabou sendo preso e exilado, tirado da sua terra. A tradição diz que ele morava em Éfeso, era onde ele ministrava, e tirado de lá e colocado nessa ilha como prisioneiro. E lá nessa ilha, num dia específico que ele menciona no verso 10, que era o dia do Senhor, uma referência ao domingo. É interessante que a essa altura a expressão dia do Senhor já se refere ao primeiro dia da semana. Não é certamente o sábado aqui, mas é o domingo, dia do Senhor, porque é o dia da ressurreição do Senhor, em que o Senhor ressuscitou. Já é um termo técnico que aparece no Novo Testamento para designar o primeiro dia da semana, já indicando a mudança do sábado para o domingo.
Então ele estava nesse dia do Senhor, na ilha, e de repente ele tem uma visão. No verso 10, ele diz que se achou em espírito, que é uma expressão que você encontra tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, para dizer desse fenômeno em que a pessoa, então, é levada em espírito à presença de Deus, ou as realidades espirituais se tornam visíveis para ela. E João, em seguida, relata do verso 11 a 20 o que é que ele viu. Ele teve uma aparição de Cristo em glória, e em que o Senhor Jesus aparecia como alguém vestido de uma veste até a altura do peito, uma túnica até o peito, uma cinta de ouro, os cabelos e a cabeça eram brancos, os olhos como chama de fogo, os pés brilhantes como bronze polido. Havia uma espada que saía da sua boca e a sua voz era como de uma cachoeira. Ele dá toda a descrição aí, é bastante conhecido. Está aí no capítulo 1, Cristo lhe aparece em glória e tem uma missão para João. Ele diz a João no verso 11, João, o que você vê, escreva em livro e mande às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O livro de Apocalipse, portanto, é a mensagem que Jesus Cristo mandou às 7 igrejas que estavam na região da Ásia, atualmente a Turquia e Grécia, e que haviam sido plantadas, como eu disse, mediante o trabalho apostólico. Isso deve ter acontecido por volta do ano 80, então não fazia nem 50 anos que o Senhor Jesus, ou talvez fizesse 50 anos que o Senhor Jesus tinha morrido e ressuscitado, que o dia de Pentecostes tinha acontecido. Então, isso aqui é bem no começo do cristianismo. Essas igrejas são igrejas apostólicas, são igrejas originais, por dizer assim. Tinha gente aqui viva que ouviu a pregação do Evangelho de João, de Paulo, Pedro, dos apóstolos. Quem sabe tinha gente até que era menino quando viu Jesus em Jerusalém, ou acompanhou Jesus em Jerusalém. Então, estamos aqui falando da primeira geração de igrejas. Às vezes nós temos a impressão, aliás, às vezes nós passamos ou recebemos a ideia de que as igrejas do primeiro século, porque estavam tão próximas a esses acontecimentos, elas eram igrejas maravilhosas. E a gente sempre fica querendo dizer assim, nós queremos voltar a ser como as igrejas originais. Mas elas tinham muitos problemas, como nós vamos ver aqui. Das 7 igrejas mencionadas, só tem uma que não recebe uma repreensão. As outras 6 são repreendidas pelo Senhor Jesus e faz parte do cristianismo primitivo e original. Então, eu não quero nos desencorajar, mas eu quero dizer que a igreja é feita de pecadores como vocês e como eu. Né? Então, sempre vai ter problema. Sempre vai ter. Na hora que você coloca 2 pecadores juntos, debaixo do mesmo teto, imagine 300, né? Ou 400. Então, os problemas, com certeza, haverão de acontecer. E aconteceram, de fato, desde o início. Quando a gente dá uma olhada na mensagem que Jesus queria mandar a estas igrejas através de João, nós percebemos que ele foca em 3 pontos. O primeiro, como eu disse, é que 3 dessas 7 igrejas haviam já perdido o fervor inicial e o amor a Cristo. Eram igrejas que continuavam a funcionar, realizar o seu trabalho, mas o coração delas já não estava mais tão apegado a Deus e a Jesus Cristo. Ele repreende 3 igrejas por conta disso. Outras 2 são repreendidas porque estavam já se tornando como o mundo, estavam procurando descobrir qual a menor distância que elas poderiam ficar do mundo e ainda continuar cristãs. Porque essa é uma pergunta que muita gente tem, né? O quanto eu posso ter do mundo sem deixar de ser crente? Então, tinha 2 dessas igrejas que tinham avançado demais. E Jesus repreende estas 2 igrejas. E 3 delas estavam passando por perseguição. Estas o Senhor Jesus não repreende, mas consola e faz promessas. Essas 3 coisas, elas têm um potencial para destruir a igreja. O mundanismo, o esfriamento e a perseguição. Muita gente fala da perseguição dizendo
que ela tem um efeito bom na vida da igreja. De fato tem, mas tem um efeito negativo também. Tem um efeito terrível de devastar pessoas, fazer com que pessoas tenham suas vidas destruídas. Não poucas voltam atrás e negam a fé durante o período de perseguição. A gente só ouve a história dos mártires, né? Mas devia ler também a história daqueles que no meio da perseguição, para não ser queimado em estaca, crucificado ou jogado às onças, preferiram negar Cristo. E não são poucos, não foram poucos no primeiro século, que preferiram dizer que renunciavam à fé em Jesus Cristo para não sofrer tortura nem perseguição. Em alguns lugares, a perseguição acabou mesmo com a igreja, extinguiu. Não tem mais igreja, não deixou de ter igreja em algumas cidades e regiões onde a perseguição foi muito intensa. Então, é um desafio também muito grande para nós. Dito isso, então, nós vamos ver estas cartas e tentar entender como o Senhor Jesus orienta as igrejas, através de João, a lidar com esse problema. Primeira questão do esfriamento. São 3 igrejas. A igreja de Éfeso, a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia. Eu não vou ler em sequência porque eu estou agrupando. Então, nós vamos ler por agrupamento. Então, o primeiro grupo, as igrejas que são corrigidas porque perderam o primeiro amor. Éfeso, Sardes e Laodiceia. Éfeso, capítulo 2, de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, isso é Jesus dizendo a João: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podem suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nessa carta à igreja de Éfeso, no verso 4, Jesus diz: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Agora a igreja de Sardes, capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do teu Deus, do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vencido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui no meio da carta, já no verso 1, o Senhor Jesus diz: eu conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas estás morto. Para a igreja de Éfeso ele diz: você perdeu o primeiro amor. Para a igreja de Sardes diz: você vive de nome, mas a verdade é que você está morto espiritualmente. E a igreja de Laodiceia, capítulo 3, de 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no seu trono, no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui na carta, no verso 15 e 16, o Senhor Jesus diz: conheço as tuas obras, não és frio nem quente, tu és morno. Para a igreja de Éfeso, ele diz: perdeu o primeiro amor. Sardes tinha nome de que vivia, mas estava morta. E a igreja de Laodiceia era uma igreja morna. Eram igrejas do primeiro século, igrejas muito próximas da morte e ressurreição de Cristo e do Pentecostes, mas já apresentavam esse problema, ou seja, de que o coração deles, o fervor deles, o compromisso deles havia esmaecido. Havia desânimo interior, embora as coisas continuassem a acontecer normalmente na igreja, as atividades e o funcionamento da igreja e uma série de outras coisas. O que é que essas três cartas, essas três igrejas, essas três mensagens têm em comum? Primeiro, a estrutura. Você percebe que a carta sempre começa com Jesus se apresentando e destacando algumas de suas qualidades, que são apropriadas à situação da igreja. Quando possível e onde cabível, ele faz um elogio e em seguida ele traz a repreensão. Ele faz uma chamada ao arrependimento àquela igreja e uma ameaça, que se a igreja não se arrepender, alguma coisa vai acontecer. E faz uma promessa àqueles que forem fiéis. E termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O Espírito Santo estava falando às igrejas, não através de profetas, mas através já da palavra escrita. Eu sei que tem muita gente que acha que Deus fala, a melhor maneira de Deus falar é quando ele fala diretamente dos céus, como falou Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Mas a verdade é que já no primeiro século, os apóstolos entendiam que o Espírito de Deus estaria falando através daquilo que eles escreveram. Então, quando ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que é que o Espírito estava dizendo às igrejas? E como é que o Espírito ia falar às igrejas? Através das cartas que ele, João, estava escrevendo. Por isso que dentro da igreja reformada, nós entendemos que, passado o primeiro século, os apóstolos tendo escrito a revelação que Deus lhe deu, a forma normal do Espírito Santo falar à igreja é através da palavra escrita, do registro apostólico. Deus é soberano, se ele quiser falar diretamente a alguém, ele não vai pedir a minha permissão, nem do reverendo Ezequiel para fazer isso, nem de Calvino, nem de nenhum teólogo reformado, se ele quiser falar diretamente a quem ele quiser. Todavia, a maneira como ele deixou escrita para nós, a forma como ele pretende nos falar e que ele nos deixou saber, é essa, que o Espírito Santo nos fala através dos escritos dos apóstolos. E é nessa escritura, na busca desses registros, que eu ouvirei a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. E você vai ouvir a voz de Deus em voz alta. Muito bem. Então, essa é a estrutura de cada carta. E destaquemos o seguinte. Vamos começar com a igreja de Éfeso. Algumas dessas igrejas, que já tinham perdido o primeiro amor, elas continuavam a manter as atividades. Veja, por exemplo, a igreja de Éfeso. Jesus diz no verso 2: eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Tu não suportas os homens maus, puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha uma boa doutrina, era uma igreja que colocava à prova os líderes, tinha gente querendo se passar por apóstolo, e a igreja de Éfeso testava para saber se era apóstolo ou não. E no caso aqui, a igreja é elogiada porque tinha gente dizendo que era apóstolo de Jesus Cristo e a igreja não aceitou, verificou que não eram mentirosos. A igreja exerceu, de fato, o critério, discernimento e julgamento. Era uma igreja que havia sido perseguida, ou estava sendo perseguida, verso 3, e não se deixou esmorecer. É possível uma igreja ser ortodoxa, trabalhar muito, ser boa na doutrina, aguentar perseguição e mesmo assim ainda ouvir o que Jesus diz no verso 4. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quando nós lemos a história da igreja de Éfeso, descobrimos que ela foi fundada
em meio a um grande avivamento espiritual. Está lá a história de Éfeso, no capítulo 19 do livro de Atos. Paulo chega na cidade, prega o evangelho, um grande avivamento espiritual acontece, centenas de pessoas se convertem, bruxos, feiticeiras se convertem. Tinha uma escola de feitiçaria em Éfeso, que fazia, isso a arqueologia descobriu na década de 50, manuscritos, descobriu uma biblioteca inteira de escritos gnósticos lá no Egito, e lá no meio tinha os famosos pergaminhos mágicos de Éfeso. Eram encantamentos que eram feitos numa escola de feitiçaria que tinha na cidade de Éfeso. A Bíblia não fala disso. Diz apenas que quando Paulo pregou o evangelho lá, queimaram livros de bruxaria na praça que dava milhares de dólares o preço deles. E a arqueologia confirma que tinha uma escola de feitiçaria, de bruxas em Éfeso. Inclusive nós temos hoje exemplos de pergaminhos contendo encantamento, mal olhado, fórmula de prosperidade, que eram produzidos lá naquela escola de Éfeso. Então, quando a igreja de Éfeso começou com um grande avivamento espiritual. 50 anos depois, aquilo tinha passado. Aquele fervor inicial, aquela alegria, aquele gozo nas coisas de Deus, aquilo tudo, com 50 anos, aquilo foi passando. A ponto de Jesus dizer, olha, você está fazendo tanta coisa maravilhosa, mas o primeiro amor você deixou passar. Você perdeu. Isso acontece muito com as igrejas, especialmente as igrejas antigas e tradicionais. Elas se acostumam à rotina, elas têm uma maneira de fazer as coisas que vem sendo perpetuada de família a família, e no meio disso uma geração inteira surge que não tem mais o mesmo amor dos seus pais. E faz as coisas porque sempre foram feitas dessa forma por alguém no passado. Então, igrejas podem continuar a fazer as suas atividades, mas elas não têm amor de fato a Jesus, a Deus. Perdeu o primeiro amor. A igreja de Sardes é parecida. Era uma igreja, estou aqui agora no capítulo 3, estou agrupando essas três igrejas, né? Capítulo 3, verso 1, quando Jesus diz para a igreja, eu conheço, no verso 1, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. A igreja de Sardes era uma igreja que tinha nome. Ela existia naquela cidade, talvez desde 50 anos. Era uma igreja que já tinha adquirido uma reputação. Era uma igreja que era conhecida, talvez, de outras igrejas, como uma igreja grande, operosa. Aqui o Senhor Jesus fala no verso 4 que tinha gente que não tinha se contaminado dentro da igreja. Tinha um grupo que ainda fiel na igreja, mas era uma igreja que estava morta. A verdade a respeito dela é que ela vivia de fachada, mas ela estava morta. As suas obras, diz aí o Senhor Jesus no verso 2, eu não encontrei íntegras na presença de Deus. O que é que tinha acontecido que aquela igreja vivia de fachada, mas estava morta? Quando Jesus diz que as tuas obras não são íntegras diante de Deus, provavelmente está apontando para alguma falha moral dentro da igreja, pecado não resolvido, pecado não confessado, pecado não tratado. E a igreja continuou na sua caminhada, mas ela morreu espiritualmente. Embora tinha um pequeno grupo lá, que o Senhor Jesus diz que não se contaminou, verso 4, né? Não se contaminou com aquilo que estava roendo a raiz da igreja. Um grupo não se contaminou. E a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, era uma igreja que pensava que estava tudo bem com ela. A igreja diz, o verso 17, a igreja dizia, estou rico e abastado e não preciso de coisa nenhuma. Interessante porque Laodiceia era uma igreja, era uma cidade que era uma atração turística. Laodiceia, ela tinha, ainda hoje, né, fontes termais, fonte de água quente, balneários. Era uma cidade balneária. Muita gente ia para lá por conta disso, dos banhos. Daí a referência às águas frias, quentes e mornas, não é? Que é feita aqui. Havia uma fábrica de colírio na cidade, interessante. Jesus diz, você precisa do colírio que eu tenho que dar para vocês. Fábrica de roupas, era uma cidade artesanal, era um polo turístico, era uma cidade rica. E lá a igreja de Laodiceia se tornou muito parecida com a cidade. Era uma igreja rica, era uma igreja afluente,
Era uma igreja importante, porém ela havia se tornado morna como as águas de banho famosas de Laodiceia. A ponto de Jesus dizer, eu preferia que você fosse ou frio ou quente, porque aí eu trataria com clareza quem é frio e quem é quente. Mas você está no meio, você é morno, você não é numa coisa nem outra. E como água morna faz, eu estou com vontade de vomitar vocês. Às vezes uma das coisas para a gente vomitar é pegar um pouco de água morna, né? E aí isso provoca vômito. E Jesus estava dizendo, vocês me dão ânsia de vômito. Já pensou Jesus dizer isso numa igreja? Olha, vocês me dão ânsia de vômito. Estou quase a ponto de vomitar vocês, porque vocês não se definem. Ou vocês são do mundo ou vocês são meus, mas meio termo é que não pode ser. Ou você me segue de coração, ou você vá para o mundo. É claro, Jesus não está mandando ninguém para o mundo, nem eu. Não é? É a maneira retórica de falar. Né? Mas se você vai ser meu, ou você se chama de cristão, você tem que assumir o que é que significa confessar a Cristo diante dos homens. E o pior é que essa igreja achava que estava tudo bem. Que uma das características da mornidão espiritual é que a pessoa acha que está tudo bem com ela. Não tem nada errado. A igreja dizia, sou rica, abastada e não tenho falta de nada. A igreja achava que estava tudo muito bem, quando na verdade ela estava morna diante de Deus. Então, 3 igrejas do século I, algumas com história extraordinária, como a de Éfeso, e que tinham todas o mesmo problema, que era a falta do primeiro amor. A igreja de Éfeso, Jesus diz claramente, você perdeu o primeiro amor. A igreja de Sardes tinha nome de que vivia, mas estava morta. E a igreja de Laodiceia era uma igreja morna. Ela não tinha um compromisso firme com as coisas de Deus. Era uma igreja que estava numa cidade rica e ela queria ser parecida com a cidade. Ela achava que estava muito bem, era uma igreja cosmopolita, era uma igreja de gente importante, você não podia falar de muitas coisas que deixavam as pessoas insatisfeitas, enfim, a atitude não agradava o Senhor Jesus. Para as 3 igrejas, Jesus diz a mesma coisa, se arrependa. A mesma solução é dada para as 3 igrejas. E a solução para a perda do primeiro amor, para viver de tradição estando morto e para estar morno, a resposta é sempre a mesma. Arrependimento, porque em algum momento estas coisas foram provocadas por um desvio da vontade de Deus. Arrepender-se significa reconhecer o erro e voltar atrás nesse caminho que nós estamos indo, no caminho do erro. Quando o Senhor Jesus manda que as igrejas se arrependam, é porque elas, em algum momento da sua história, elas pecaram contra Deus e o pecado não foi resolvido. Elas saíram do curso e não voltaram mais. O arrependimento visa trazer a igreja de volta ao caminho original e a solução para a frieza, para a morte espiritual ou a mornidão espiritual é sempre essa. Veja só como Jesus diz à igreja, primeiro de Éfeso, depois de dizer, capítulo 2, verso 4, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra onde você caiu, porque teve um momento em que você caiu. Imperceptível talvez para outras pessoas, mas que você sabe quando foi que começou essa perda do primeiro amor. Faz um levantamento espiritual. Faz um balanço da vida. Arrependa-se quando ficar claro para você onde você deixou de seguir a Deus. E volte à prática das primeiras obras. Para a igreja de Sardes, ele diz, no verso 2, depois de dizer que tinha nome de que vivia e que estava morta a igreja, ele diz, sê vigilante, consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Verso 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. A igreja sabia, ela tinha recebido, ouvido, e de quem ela recebeu estas coisas? Dos próprios apóstolos, que lhes pregaram a palavra de Deus. Lembra do que você aprendeu e de quem você aprendeu. E se arrependa. E se arrependa dessas obras íntegras, não íntegras, como ele menciona no verso 2. E para a igreja de Laodiceia, ele diz a mesma coisa, embora a palavra arrependimento aqui não
Aliás, a palavra arrependimento aparece mais adiante, quando ele diz, no verso 18, no verso 17, Jesus diz para a igreja, você está pensando que é rico, abastado, não precisa de coisa nenhuma, mas você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Compre de mim, verso 18, ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. A verdadeira riqueza, Jesus diz à igreja de Laodiceia, não é a riqueza material, mas aquele ouro que você vai comprar de mim. É o ouro espiritual refinado pelo fogo. Está falando provavelmente da fé, da justificação. Compra vestiduras brancas para te vestires. Você acha que você está coberto aí com essas roupas caras que você compra nos shoppings de Laodiceia? E você parece importante para as pessoas, bonito para as pessoas, mas você está nu diante de mim. Você precisa dessas vestiduras brancas. Talvez uma referência à santificação. Compra colírio para ungir os olhos a fim de que vejas. O colírio aqui, talvez o Espírito Santo, para que venha um entendimento espiritual verdadeiro. Aí no verso 19, Jesus diz para a igreja, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende. As 3 igrejas, o mesmo problema, mesma solução. Lembra, para um pouco, para a rotina, para as atividades, olha para trás. Faz um balanço da tua vida espiritual. Onde é que você caiu? Quando tudo isso começou? E arrependa-se. Arrependa-se. Arrependimento inclui reconhecimento sincero do pecado, tristeza pelo pecado, confissão a Deus, talvez confissão a outras pessoas, restituição e a disposição de nunca mais fazer o que foi feito. E com a graça de Deus, isso pode se tornar uma realidade. E Jesus diz no verso 20 para a igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. A gente usa esse versículo para evangelizar, não é? E dizendo para o descrente, olha, Jesus está batendo na tua porta. Ele diz para os amigos, né, que não são crentes, Jesus está batendo na tua porta. E a chave está só pelo lado de dentro. Só você pode abrir a porta do seu coração. Abra para Jesus entrar. Só que esse versículo nunca foi dado para descrente. Isso aqui está falando para a igreja. A igreja estava reunida cantando e Jesus do lado de fora batendo na porta. É possível a igreja estar cultuando a Deus e deixar Jesus de fora. A igreja está fazendo suas atividades e Jesus está do lado de fora, batendo. Esse era o problema da igreja. Achava que estava tudo normal. Mas eles tinham excluído o próprio Jesus na hora que eles se tornaram autossuficientes. Porque na hora que você acha que está tudo bem, que você está rico, abastado e não precisa de nada, você coloca Jesus de fora. Porque ele é a fonte da nossa vida. Dele nós dependemos e dele nós precisamos a cada instante. Você imagina a cena, a igreja lá reunida, reverendo, cantando, né, os corais cantando, a banda lá tacando o corinho, o pessoal cantando, louvando, e Jesus lá do lado de fora batendo na porta, né? Que cena tragicômica, né, podemos dizer assim. Mas é que ele usa aqui para descrever. Me lembro de uma história, vou contar só para a gente descontrair um pouquinho. Quando eu estava na África do Sul, estudando, me contaram na época do apartheid, né, do racismo institucionalizado, da separação das raças, africanos e europeus. E aí me contaram a história de um africano que estava passando nas ruas de Pretória e tinha uma igreja de brancos, uma igreja enorme, de mármore, linda a igreja. E o africano, que era crente, não é, disse, puxa, eu quero frequentar essa igreja. E ele bateu na porta e chamaram o pastor veio atender, e um pastor branco, né? E o africano disse, pastor, eu queria muito frequentar essa igreja. Olha, é linda essa igreja, eu quero frequentar aqui. E o pastor, as igrejas tem igreja de africano e igreja de branco, né? Lá, afrodescendente e europeu descendente. Então, o pastor ficou assim, né? Disse, meu irmão, vamos fazer o seguinte, você vá para casa orar, pergunte a Jesus se é aqui a igreja que você deve frequentar. E depois você venha conversar. Depois de uma semana vamos conversar. Tá bom. Aí o irmão saiu, foi para casa. E passou uma semana, ele não apareceu, 2, 3. Um dia o pastor o encontra no supermercado, né? Se lembra dele e diz, meu irmão, tudo bem? Tudo bem. Você não voltou? Você orou? Você perguntou a Deus? Aí o africano disse, pastor, eu orei e falei com Deus. E o que é que ele disse? Olha, Jesus me disse assim,
faz mais de 100 anos que eu quero entrar naquela igreja e não consigo, tu vai conseguir agora. Então, foi só para descontrair, viu, reverendo? Só um pouquinho. Igreja de Laodiceia, né? Estou à porta e bato. E querendo entrar, e de fato não conseguindo, e a resposta é: ser zeloso e se arrepende, no verso 19. 3 igrejas no século I, com menos de 50 anos da vinda do Senhor Jesus. Igrejas que trabalhavam, evangelizavam. Jesus não repreende nenhuma delas por questão doutrinária, elas tinham uma sã doutrina, mas alguma coisa tinha acontecido que elas já tinham perdido o seu amor. A devoção, a entrega de coração, o compromisso radical com Cristo e com as demandas dele, a todas elas o Senhor Jesus diz: se arrependa. E ele faz ameaças. Ele faz ameaças. Ele ameaça a igreja de Éfeso, voltando ao capítulo 2, no verso 5, dizendo: se você não fizer isso, eu moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Para a igreja de Sardes, ele diz, no verso 3, se você não vigiar, eu virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. E também ele, no verso 18 do capítulo 3, a igreja de Laodiceia, ele diz que se a igreja não se arrepender, então vai ficar clara a vergonha, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. O Senhor Jesus chama a igreja ao arrependimento e ele ameaça as 3 igrejas. Isso pode parecer alguma coisa que não bate com o que a gente ouve falar de Jesus, mas a verdade é essa. Ele vem à igreja, ele é paciente, ele manda a sua palavra, ele elogia o que tem que elogiar, ele diz: olha, você está fazendo isso certo, você testou os apóstolos, você está trabalhando, você suportou perseguição, eu sei disso, mas eu tenho contra você uma coisa muito importante: você em algum momento caiu, seu coração já não é mais meu como era antigamente, você tem que se arrepender, você tem que mudar, senão alguma coisa vai acontecer, senão eu venho disciplinar você, senão a minha mão vai pesar contra você, contra a sua vida, porque eu não posso tolerar esse tipo de coisas. E aí ele faz promessa a quem ouve, não é? Quem ouvir o que eu estou dizendo, ele faz promessas. Aqui no capítulo 2, para a igreja de Éfeso, ele diz, no verso 7, que quem vencer vai se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Para a igreja de Sardes, no verso 5 do capítulo 3, ele diz: quem vencer vai ser vestido de branco e o seu nome vai ser confirmado para a vida eterna. E para a igreja de Laodiceia, capítulo 3, verso 21, diz que quem vencer vai se sentar no trono com ele. Ou seja, promessas futuras, escatológicas, de que no reino dele, aqueles que se arrependerem, aqueles que voltarem atrás e de fato servirem ao Senhor de todo o coração, haverão de gozar todos os privilégios que ele promete. Eu não estou aqui dizendo que a salvação é por obras. O que eu estou dizendo é que o verdadeiro salvo, ele vai demonstrar através das obras o seu compromisso a Deus. E onde há de fato falta de amor, perda do primeiro amor, nome de quem vive mas está morto e mornidão espiritual, cabe avisos do tipo: talvez o problema seja que você não é convertido. Talvez o problema mais fundamental é esse, que você está na igreja, você pensa que está tudo bem entre você e Deus, mas as tuas obras mostram que alguma coisa está errada. Então, arrependimento pode significar, em alguns casos, necessidade de conversão. Necessidade de conversão. A gente não deve assumir, porque uma pessoa frequenta a igreja, que ela é necessariamente convertida. A gente sabe que tem gente que frequenta as igrejas, mas não são convertidas. Então, em alguns casos, isso pode ser necessário. Bom, então esse é o primeiro desafio que a igreja enfrenta através dos séculos. Sempre foi assim. Você vai olhar a história da igreja, você vai ver igrejas que se levantaram, foram uma bênção, foram ativas, foram compromissadas com Deus, depois de um período começa a decair, não é? Deus tem misericórdia, vem um despertamento espiritual, a situação muda, ela sobe de novo depois. E é interessante que isso que acontece com comunidades, acontece com indivíduos. O gráfico da vida de cristãos individualmente, geralmente é esse, né?
Tem altos e baixos. Deveria ser esse aqui, ó, o gráfico da nossa vida. Mas acaba sendo isso aqui. Então o Senhor Jesus nos chama à constância. Segunda coisa que eu queria falar é a respeito do mundanismo. E tem duas igrejas que estavam sendo minadas por esse problema. Deixa eu explicar em que sentido eu estou usando a palavra mundanismo aqui. Um dos grandes desafios que a igreja sempre enfrentou na sua história é a relação entre cristianismo e cultura. Porque a igreja está inserida em contextos históricos definidos. A igreja existe em culturas. Por exemplo, a nossa cultura brasileira. E a cultura brasileira apresenta uma série de desafios para nós. Festa junina, carnaval, sei lá, povo brasileiro tem um jeitinho, né? Cidades brasileiras à beira-mar, geralmente o pessoal tende a usar menos roupa. Eu sei porque já preguei em igrejas de cidades litorâneas, né? O vestuário das mulheres lá é bem mais resumido do que igrejas onde eu preguei, onde não tem praia. Então, a praia, né, representa um desafio para a questão de vestimenta. E então, há toda uma série de traços culturais do Brasil que afetam a vida da igreja, porque nós somos brasileiros. Nós moramos no Brasil, somos cidadãos brasileiros, nós assistimos televisão, nós consultamos a internet, estamos em contato, e não só com o Brasil, com o mundo. Tem as redes sociais agora, o Face, o Twitter, tem os blogs, tem o WhatsApp, a comunicação é instantânea hoje, e o que vem de bom, se por um lado isso vem coisa boa, por outro vem coisa ruim também. Então, como é que a igreja se relaciona com isso? Até que ponto nós podemos aproveitar o que a cultura nos oferece e o que é que tem que ser rejeitado da cultura? Como é que a gente mantém a santidade no mundo decaído, sem que a gente se torne monge e a igreja vire um mosteiro, né, para que a gente... Porque essa foi a solução que algumas igrejas acharam durante a história do cristianismo, foi realmente se isolar do mundo, né, construir os mosteiros onde homens e mulheres iam ser monges e freiras, para poder fugir do mundo, dedicar-se à meditação transcendental, a escrever, copiar manuscritos da Bíblia e disciplinas espirituais, jejum e por aí vai. Eu não creio que essa é a solução, não é? A gente fugir do mundo, porque o próprio Jesus Cristo disse que orava ao Pai não para que nos tirasse do mundo, mas para que nos livrasse do mal. Então nós estamos no mundo. O problema é como é que a gente se relaciona. E no século I, esse problema tinha uma forma específica, que estava relacionado com a questão de comer carne. Por incrível que pareça. O que chega mais perto hoje é as balas de São João, de Cosme e Damião, não é? Se o crente pode comer ou não, se pode colocar levar o filho para uma festinha na escola de São João. Ou você imagina a seguinte situação: você está indo para casa, está morto de fome, né? Perdeu o emprego, está com muita fome, e você passa numa encruzilhada e tem uma galinha preta, uma vela vermelha e uma garrafa de cachaça. Você sabe o que aquilo representa. Não tem ninguém olhando. E você está com fome. E ali está uma galinha que acabou de ser morta. Não é? O que é que você faz? Você pode comer aquela galinha? Sim ou não? Eu tenho certeza que se eu fizer uma enquete aqui, vai dividir a igreja, né? Tem gente que vai dizer que pode, gente que vai dizer que não pode, e vai ter discussão de um lado para outro, né? Embora hoje em dia o problema está mais fácil de resolver, porque por causa da caristia, do problema financeiro hoje, em vez de galinha, eles estão botando aquele tablete de caldo quinó, assim, para... Né? Hoje está horrível hoje, né, pastor? Está ruim hoje. Né? Bom... Lá naquela época, o problema era parecido com esse. E eu explico. O maior fornecedor de carne eram os templos pagãos. Os templos pagãos. Que imitavam o que acontecia com os judeus. Dentro do judaísmo, no período do Antigo Testamento, Deus ordenou a construção de um altar e determinou que fosse feito sacrifícios de animais 3 vezes ao dia. E que os animais tinham que ser de primeira. Não podia ser qualquer animal a ser oferecido no altar de Deus. O israelita, então, ele trazia o melhor do rebanho
que era sacrificado pelo sacerdote no altar dedicado a Deus. O que acontecia com aquela carne? Imagine assim, centenas de animais sacrificados por dia no Templo de Salomão em Jerusalém. Para onde ia aquela carne toda? Uma parte era queimada no altar, outra era jogada fora, os excrementos e parte da tripa, o couro provavelmente. Uma boa parte ficava para o sacerdote como pagamento dele, e uma outra parte o adorador tinha oportunidade de, ali no templo, comer aquela carne com sua família. Chamava família, assava aquela carne em churrasqueiras que tinha lá na imediação do templo, naqueles pátios, e eles comiam diante de Deus e se alegravam aquele animal que tinha sido sacrificado. Tá bom. Ou então ele podia levar a carne para casa, reunir os amigos e comer com os seus amigos em casa. E o que o sacerdote fazia com cada 5 quilos de carne que ele ganhava a cada sacrifício? Não tinha refrigeração naquela época. Para você manter a carne sem apodrecer, talvez usava sal e não durava muito tempo. Então, o sacerdote tinha uma opção. Ele tirava uma parte para ele comer e o resto ia para o mercado, para o açougue municipal. Então, o que abastecia o açougue eram os templos. E se você fosse comprar, então, no açougue, o açougue passava para o mercado, né? Então, se você comprasse carne, por exemplo, em Éfeso, ou em Corinto, ou em Sardes, em Laodiceia, se você fosse no mercado e comprasse um pernil, né, você leva uma picanha para casa, quase que com certeza aquela picanha tinha vindo do templo. Porque os pagãos faziam a mesma coisa. O que os judeus faziam em Jerusalém, fazia-se em Éfeso, fazia-se em Corinto, fazia-se em Sardes. Nessas cidades haviam templos pagãos que eram dedicados aos deuses pagãos. E os pagãos ofereciam animais às divindades que eles adoravam. E a carne tinha o mesmo destino. Uma parte ficava com o sacerdote, uma parte era queimada no altar, e outra parte o pagão levava a carne para casa ou comia lá mesmo. Então, se você morasse em Éfeso, você era acostumado isso fazia parte da cultura da época. Você se tornava um cristão. Sabe que tudo aquilo era idolatria e que o diabo estava por detrás disso. E o problema agora é, como é que eu vou comer carne? Porque quase que com certeza a carne que eu pegar, ela terá vindo do templo da deusa Afrodite, do deus Baco, deus do vinho, do deus Apolo, Zeus. Foi carne sacrificada a ídolo. Posso comer sim ou não? Não é um problema? Não é? Posso comer carne correndo o risco de que ela foi oferecida a deusa Afrodite, e a gente sabe que por detrás de Afrodite tinha um demônio, né? Satanás está por trás de toda idolatria, os demônios estão por detrás disso. Esse era um problema. Então, o apóstolo Paulo, se vocês quiserem depois estudar o assunto mais, ou pelo menos ler mais alguma coisa sobre isso, Paulo tratou desse assunto na primeira carta aos Coríntios, capítulos 8, 9 e 10. E ele responde a 3 perguntas, que eu acho que eu posso mencionar aqui para nos dar uma solução. Os coríntios fazem 3 perguntas a Paulo. Posso ir no templo pagão comer carne? Resposta de Paulo, não. Posso comprar carne no mercado, correndo o risco que ela veio do templo? Resposta de Paulo, sim. Coma e não pergunte nada. Né? Compre, coma e não pergunte nada. Terceira pergunta, se um amigo pagão me convidar para comer uma churrascada na casa dele, quase que com certeza aquela carne foi sacrificada ao ídolo dele. Posso comer? Resposta de Paulo, sim e não. Né? Se ninguém levantar o assunto, coma sem perguntar nada. Mas se alguém disser, é carne sacrificada a ídolo, aí não coma. Por causa do escândalo que isso vai trazer a outras pessoas. Então, Paulo resolve o assunto, né? Mais ou menos dizendo assim, posso ir a um templo pagão e participar de uma cerimônia religiosa? A resposta de Paulo, não, porque isso é idolatria. Você vai participar de um culto. Posso comprar carne no mercado e comer, sabendo que pode ter vindo de um templo pagão? Paulo diz, pode comprar à vontade, coma e não pergunte nada. Porque senão você não ia comprar mais nada no mercado, né? Porque seu carro vem de uma fábrica cujo dono é ateu, sua camisa foi feita numa confecção que pertence a uma família que adora deuses estranhos. Então imagina a situação se a gente for indagar a origem
de tudo que a gente consome, tudo que a gente toca. A gente vai viver, a solução vai ser viver num mosteiro, você plantando seu próprio tomate e criando as suas galinhas e para poder você viver. Porque você não sabe de onde vir, e fazendo sua roupa, porque você não sabe, e andando a pé, para não correr o risco de comprar um carro de alguém, né? Então, imagina vivendo no mundo perguntando esse tipo de coisa. A resposta de Paulo, nem compre, nem se preocupe com isso. E se um amigo convidar, Paulo diz, você pode ir, coma de tudo que tem à mesa. Eu sei que tem gente aqui que pensa que Paulo disse isso, coma de tudo que tem à mesa, como uma desculpa para você comer muito e de tudo, né? Paulo não estava falando isso. Ele estava no contexto de dizer que coma qualquer tipo de coisa que for colocada sem perguntar se foi sacrificada a ídolo. Se tiver um amigo, você caiu na bobagem de levar um irmãozinho, né, assim, para essa conversa, e o cara vai dizer, rapaz, isso aí é sacrificado a ídolo, então você não come por causa do irmãozinho. Não por causa de você, porque você está tranquilo. Você sabe que quem fez a vaca foi Deus, né? Então você não está preocupado com isso. Mas o irmãozinho leva a sério isso. Então, por causa do irmão, você não vai comer. O amor é maior do que a picanha, né? O amor é maior. Então, por causa do amor, você não vai fazer isso. Agora, só que no século I, e agora eu fiz esse arrudeio todo para chegar nesse ponto aqui. No século I, surgiu uma resposta para essa problemática, que era mais ou menos o seguinte. A salvação é pela graça. Deus nos ama e Deus nos perdoa dos nossos pecados. Portanto, é irrelevante para Deus o nosso comportamento. Se a salvação é pela fé, não é pelas obras. Se não é pelas obras, o meu comportamento não influencia a salvação. Por isso eu posso aproveitar de tudo que há no mundo. Posso comer carne, posso praticar imoralidade. Inclusive, isso era um outro ponto, esqueci de mencionar, que nesses templos pagãos onde tinham os sacrifícios, havia também a combinação com relacionamento sexual com as profetisas. Em muitos desses templos pagãos, as profetisas, ou as sacerdotisas, desculpem, elas eram também prostitutas. Parte do culto consistia na encenação da fecundação da terra. Eram cultos pastoris ou agriculturais que funcionavam de acordo com o ciclo das estações. Então, a gente sabe isso estudando arqueologia, né, e vendo como eram as religiões daquela época. Então, em muitos desses templos havia câmaras onde os adoradores se deitavam com as sacerdotisas para ter relações sexuais com elas, para encenar a fecundação da terra, a chuva caindo e fecundando a terra. Então, havia essa mistura de prostituição cultual, é o nome que se dá isso, ou prostituição litúrgica, com comida sacrificada a ídolos e sacrifícios a deuses em templos pagãos. E esse era o grande problema, até que ponto o cristão podia se envolver com esse tipo de coisa. E uma solução era um abuso da graça de Deus. Se somos salvos pela graça, pela fé e sem as obras, nós podemos participar de tudo do mundo, porque isso não vai afetar. Porque a salvação é pela fé. Se eu tiver fé em Jesus Cristo, eu posso me envolver com tudo isso, posso até me prostituir. Lá no templo pagão, Deus não vai levar isso em conta porque eu sou salvo pela graça. Teve especialmente uma pessoa que defendeu isso no primeiro século, e o nome dele era Nicolau. Alguns acham que é aquele Nicolau mencionado lá em Atos 6, um dos 7 diáconos. Por isso que a Bíblia diz, pastor, resisti ao diácono e ele fugirá de vós, né? Tá bom. Essa foi a pior de todas, né, Ezequiel? Essa foi. Brincadeira. Mas alguns acham, isso não está na Bíblia, mas tem fontes históricas antigas que dizem que aquele Nicolau, lá de Atos 6, que foi um dos primeiros 7 diáconos, ele depois se desviou do mandamento de Deus, do Evangelho, e ele originou uma seita com o nome de Nicolaítas. E essa seita ensinava isso aí aos cristãos, que eles poderiam participar dos sacrifícios, da prostituição, comer de carne sacrificada, e que isso não haveria de impactar o relacionamento deles com Deus. E a seita dos Nicolaítas cresceu. E numa das igrejas tinha inclusive uma mulher chamada Jezabel, que era uma profetisa, que era a maior defensora disso aí. Então, isso foi um dos grandes desafios na igreja cristã no primeiro século. Era o movimento dos libertinos, do pessoal que entendia que a doutrina da justificação pela fé
abrir a porta para uma vida de imoralidade, que você pode viver do jeito que você quiser, porque a justificação é pela fé e não por obras. A resposta que Paulo dá em Romanos 6 a isso é que quem morreu com Cristo não pode mais viver pecando. E que a graça foi dada não para que eu viva no pecado, mas para que eu seja liberto do pecado em todas as suas dimensões. A graça de Deus não é uma licença para a gente viver pecando, mas é o poder que nos liberta do domínio do pecado aqui nesse mundo. Paulo responde isso lá em Romanos capítulo 6. Judas escreveu sua carta exatamente contra os libertinos. Era um grupo forte, é uma das primeiras heresias cristãs ao lado dos judaizantes. Os judaizantes iam para um lado, para você ser salvo você tem que guardar a lei de Moisés, e os libertinos iam para o outro, para você ser salvo não precisa guardar nada. Você pode viver do jeito que você quiser, já que Cristo morreu por você, seus pecados estão pagos, pode viver da maneira que você quiser. Então aqui, Jesus tem uma palavra para duas igrejas que estavam contaminadas pelos libertinos, pelo mundanismo, a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira. Vamos ler Pérgamo primeiro, capítulo 2, verso 12. Aliás, desculpem, só fazer uma menção aqui. A igreja de Éfeso, aquela que tinha perdido o primeiro amor, tinha nicolaítas lá dentro. Mas a igreja de Éfeso botou para fora. Ó. Veja aí o capítulo 2, verso 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus odiava as obras dos nicolaítas, porque era uma destruição do evangelho. E a igreja de Éfeso também não tinha aceitado essa heresia. Ela tinha perdido o primeiro amor, mas era firme doutrinariamente. Tinha rejeitado lá as obras dos nicolaítas. Mas a igreja de Pérgamo, não. Capítulo 2, verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outrosim, ou seja, além disso, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E na sequência a igreja de Tiatira, que tinha o mesmo problema. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vocês, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, lhe darei autoridade sobre as nações, com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. 2 igrejas das 7 estavam contaminadas com essa doutrina dos nicolaítas. E o Senhor Jesus, então, escreve dizendo a mesma coisa que ele disse às 3 primeiras que tinham tido problema de esfriamento. Arrependa-se. Põe esse pessoal para fora. Enfrenta esse pessoal. Você está tolerando isso. Não é para tolerar esse tipo de coisa, Jesus diz.
Não é para tolerar, mas tem que odiar essas coisas como eu odeio. Ele fala de maneira forte. Veja aqui na igreja de Pérgamo. Volta aqui ao capítulo 2. Era uma igreja até que era fiel, tinha passado por sofrimentos. Diz aí no verso 13, que ela morava onde está o trono de Satanás. Aqui, é claro, não é um trono literal. O diabo é um espírito caído, ele não senta numa cadeira. Satanás não tem um trono onde ele se senta. É figurado, obviamente. A referência é o fato de que lá, nessa cidade de Pérgamo, havia o templo dedicado ao imperador. O culto que era oferecido ao imperador. E o culto ao imperador foi a razão das grandes perseguições contra os cristãos, porque os cristãos diziam que só Jesus é Senhor. E Kyrios, Senhor, era o título que César usava para ele. Ele era o Senhor. Mas os cristãos diziam só Jesus é Senhor. E lá em Pérgamo, que era uma cidade estratégica, havia um grande templo erigido ao César, onde a estátua dele estava lá, onde ele era adorado, oferecidos sacrifícios, havia toda uma série havia um ritual sobre os sacrifícios, eu não tenho certeza. Mas havia um ritual que era feito para adorar o César como se ele fosse Deus. Então lá, como isso era idolatria e os demônios estavam por detrás disso, e como isso era muito forte e era um centro, é quase que um centro de peregrinação, então Jesus se refere ali como sendo o trono de Satanás, porque é Satanás, na verdade, que se assenta no trono do império. É Satanás que estava por detrás dos poderes imperiais que perseguiam a igreja e esmagavam a igreja. Era um centro de perseguição contra o cristianismo. E tinha lá um morrido, não é, no verso 13, chamado Antipas, que ele chama de minha testemunha, meu fiel, que foi morto entre vós onde Satanás habita. Então, Pérgamo era onde Satanás habitava, onde tinha o trono de Satanás, referência ao culto ao imperador, de onde vinha a perseguição contra as igrejas. E até um tinha conhecido, chamado Antipas, tinha morrido. Tem um pai da igreja, não me recordo se é no livro dos Mártires, de Fox, que fala desse Antipas. É uma tradição, não está na Bíblia, a gente não sabe se é certeza. Mas diz que, por ordem do imperador, ele foi morto, talvez porque ele era um evangelista destacado e ele pregava contra a idolatria, pregava contra o imperador. Ele foi morto de uma forma terrível, jogado dentro de um boi de bronze, oco, e por baixo acesa uma fogueira. Ele foi assado vivo dentro do boi de bronze. E quando ele começou a gritar, quando a vítima começava, era uma forma antiga de tortura, de morte por tortura, quando a vítima começava a gritar, parecia que o boi estava mugindo. E todo mundo ficava se divertindo. Olha o boi mugindo, era a vítima lá dentro sendo assada gritando. Então Antipas preferiu ser assado vivo do que negar o nome de Jesus. Então tinha um membro da igreja que era... A igreja... Tinha uma banda da igreja que não valia nada, mas o Antipas era um homem fiel e Jesus sabe disso. E ele menciona isso para crédito da igreja. Só que aí no verso 14 ele diz: mas eu tenho contra você que você tolera aí esse pessoal que sustenta a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. A passagem aqui se refere a Números 25, de 1 a 2, e Números 31, 16, onde nós temos a famosa história do profeta Balaão, que foi um profeta alugado para lançar praga contra a nação de Israel. Foi alugado por Balaque, rei dos Amalequitas, que queria fazer guerra contra Israel, mas antes disso queria lançar uma praga contra Israel para poder ganhar. Balaão tentou 3 vezes, não conseguiu, e finalmente Balaão deu um conselho. Diz: olha, contra Israel não vale encantamento. Eu não consigo lançar um mal olhado contra Israel, uma praga contra Israel, fazer um trabalho contra Israel, porque Deus protege. Mas aí você vai fazer o seguinte, Balaque: escolhe as mulheres mais bonitas aí do teu povo e manda essas mulheres irem lá no acampamento dos israelitas. O que vai acontecer é que os judeus vão se encantar com essas moças, vão casar com elas e elas vão atrair os judeus para os cultos pagãos. E aí você não precisa fazer nada, porque o próprio Deus deles vai destruí-los. Então a estratégia de Balaque não foi perseguir, a estratégia de Balaão não foi perseguir a igreja,
mas minar a igreja através desses casamentos, através dessas uniões, através dessas amizades que faziam com que o cristão, aliás, o judeu, começasse a frequentar esses lugares e a participar das comidas sacrificadas a ídolos. E no final, Deus mesmo estava contra o seu povo. Vê que estratégia, né? Não de confronto e perseguição, mas de minar. E era isso que estava acontecendo com os nicolaítas. Verso 14. Né? A doutrina de Balaão, que ensina Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. E também tenho contra você os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. A igreja de Pérgamo era uma igreja que tinha um grupo que achava que não tinha nada de mais participar dos sacrifícios pagãos, se deitar com as prostitutas, se relacionar com todo esse pessoal, participar da festividade. Ou seja, não tinha limite para o cristão. Ele podia participar de tudo. Está embalada, não sei qual seria o equivalente hoje, né? Mas um cristão, se os nicolaítas existissem hoje com esse nome, eles diriam para os jovens, né, e para todos que não faz mal nenhum você participar de todo tipo de diversão, de entretenimento, de novidade que tem. Troca de casal, não tem problema nenhum. Calvino, lá em Genebra, na Reforma, ele combateu um grupo de libertinos que dizia que se houvesse consentimento, os casais podiam trocar de marido e de esposa. E a gente pensa que esse negócio de swing, né, troca de casal, é coisa moderna? Coisa nenhuma. Lá na Idade Média já tinha esse tipo de coisa, né, de libertinos fazendo esse tipo de coisa. Então, começa no primeiro século da igreja cristã. A gente pensa que não, mas a libertinagem, ela persegue a igreja. Ela entra mesmo. O pecado está no homem, não interessa a época, não é? Ela vem de formas diferentes, mas sempre vai ter gente na igreja dizendo isso. Não é pecado sexo antes do casamento, transar com a namorada, ir para motel. Isso é normal, isso faz parte do mundo. Deus é bom, o que é que está de errado com isso? A gente pensa que isso é coisa dos nossos dias, fica até dizendo para o jovem, a juventude de hoje, como assim? Lê as 7 cartas do Apocalipse. Como a juventude de hoje? A juventude de todas as épocas, né? E o problema não são os jovens, tem velho sem vergonha também, a gente sabe disso, né? Tem velho sem vergonha também. Tá, esse era o problema da igreja de Pérgamo. A de Tiatira é um pouquinho pior, porque tinha uma profetisa que ela ensinava isso, ela levava muita gente com ela. E o pecado da igreja de Tiatira é que tolerou essa profetisa, quando deveria ter expulsado essa profetisa. E o Senhor Jesus está irado com a igreja, né? Está repreendendo a igreja, e ele faz ameaças severas exatamente por isso. No verso 20, você tolera essa mulher Jezabel. A gente não sabe se Jezabel é o nome dela mesmo, porque Jezabel é aquela rainha que encontramos lá em 1º livro dos Reis, capítulo 16, 2º livro dos Reis, capítulo 9, casada com com Acabe, que era dos sidonitas, e ela foi quem introduziu o culto a Baal dentro de Israel. Perverteu o coração do rei, o rei foi casar com ela, né? Em vez de casar com a israelita, casou com a Sidônia, que adorava Baal, então ela trouxe o culto de Baal para dentro de Israel. Mandou matar os profetas de Deus, Elias teve que enfrentar, né, a Jezabel. Ela que botou Elias para correr, todo mundo sabe da história, né, de Jezabel. Então ela ficou como símbolo da introdução no povo de Deus da idolatria, da libertinagem e da prostituição, porque ela era também uma mulher imoral, porque o culto a Baal incluía também a prostituição. Então, a gente não sabe se essa mulher chamada Jezabel, que tinha na igreja de Tiatira, se esse era o nome dela mesmo, ou se Jesus está chamando ela de Jezabel, fazendo associação com aquela mulher pagã do Antigo Testamento. De qualquer forma, ela se declarava profetisa, não era, e ensinava os servos de Cristo a praticar prostituição e comer coisa sacrificada a ídolo. E com ela, muitos outros, através da história, têm ensinado os servos de Deus que eles podem praticar prostituição, promiscuidade, imoralidade, fornicação e que isso está tudo certo. No verso 24, Jesus diz aqui que esse pessoal dizia, você tem que conhecer as coisas profundas de Satanás. Está vendo aí? E alguns exegetas acham que aqui o que havia é que Jezabel dizia mais ou menos o seguinte, como é que você vai combater a prostituição se você não sabe o que é prostituição?
Para combater Satanás, você tem que conhecer as coisas profundas de Satanás. Então, já ouviu isso, né? Como é que você vai combater uma coisa que você não sabe? Como é que você vai dizer que o mundo é errado se você nunca participou do mundo? Então você tem que conhecer as coisas profundas do mundo para poder combater o mundo. Então é uma teoria muito antiga, né? Essa de que o cristão, para poder combater as coisas. Eu fico pensando como é que Deus pode combater o pecado, porque Deus não sabe o que é pecado. Deus não conhece o pecado experimentalmente, ele conhece o pecado por antagonismo. O que não for de acordo com a natureza dele é pecado. Mas Deus nunca experimentou o pecado. O cristão não precisa, para combater o erro, conhecer as coisas profundas de Satanás. Ele sabe que está errado, porque a palavra de Deus diz que está errado, e ele sabe por contraste. O que não for reto, verdadeiro, justo, correto, então está no lado de lá. Eu não preciso conhecer para saber que está errado. Mas era o que Jezabel dizia. Para você combater Satanás, você tem que conhecer as coisas profundas de Satanás. Por isso, a prática da prostituição, por isso a prática da idolatria e a participação naqueles tempos. O que Jesus diz para eles? A mesma coisa que disse antes, você tem que se arrepender. Verso 16, capítulo 2, para a igreja de Pérgamo. Portanto, arrepende-te. E aqui, para a igreja de Tiatira, capítulo 2, verso 21, Jesus disse, eu dei tempo para que Jezabel se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. Arrependimento, mais uma vez. Precisamos nos arrepender da libertinagem e de transformar a graça de Deus em uma porta para viver no pecado. E o Senhor Jesus, à semelhança das outras cartas, diz aqui também, se você não se arrepender, eu venho contra você. E vou colocar minha mão contra você. E aos que se arrependerem, ele faz a promessa. Eu vou lhe dar privilégios espirituais. E ele termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Esse é o segundo bloco de igrejas. Vocês estão vendo o quadro, não é? 3 igrejas com problema de esfriamento. Não tinha problema moral, nem problema doutrinário. Mas era uma igreja que tinha perdido o primeiro amor. 3 delas. 2 que haviam se misturado com o mundo, tinham aceitado que dentro da igreja tivesse grupos que defendessem que você pode ser cristão e pagão ao mesmo tempo. Que você pode servir a Deus e aos ídolos ao mesmo tempo. Que você pode ser servo de Deus e viver na imoralidade e na prostituição. São os libertinos. E o último grupo, que eu não vou entrar, que meu tempo já acabou, é o grupo das igrejas perseguidas. Tem 3 delas aqui que estavam sofrendo perseguição. A todas elas o Senhor Jesus diz só uma coisa, fica firme. Fica firme. Aguenta até o fim. E aqui talvez a melhor que a gente pode pegar aqui como paradigma de todas elas, talvez seja a igreja de Esmirna. No verso 10, capítulo 2, verso 10, ele diz para a igreja, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Para as igrejas perseguidas, o Senhor Jesus vai dizer isso. Aguenta, você está sofrendo por causa do meu nome, o sofrimento é só o que você pode suportar, os seus inimigos um dia serão destruídos, um dia a verdade virá à tona, mas você vai suportar. Fica firme e eu darei a você a coroa da vida. Sofrimento, o cristianismo continua sendo a religião mais perseguida do mundo. Informes recentes, relatórios recentes de ONGs sobre perseguição religiosa no mundo dão conta de que 200 milhões de cristãos são perseguidos. O nosso número de cristãos é estimado em perto de 2,3 bilhões, se você incluir a Igreja Católica. Então dá 2,3 bilhões de gente que diz que conhece Cristo no mundo. Desses, 200 milhões são perseguidos em alguma situação. Por outras religiões, ambientes islâmicos, por sistemas políticos como o comunismo, estou pensando aqui na Coreia do Norte, por exemplo, onde o cristianismo é banido, não é? E outras religiões também. E perseguições veladas em países onde o cristianismo é hostilizado e está sendo empurrado para fora da arena pública, já não participa mais das discussões políticas, ou não tem voz nem vez. Então, o cristianismo é de fato a religião mais perseguida do mundo, talvez porque também a maior.
mas é a mais perseguida. E o sofrimento e a perseguição têm dois efeitos. Por um lado, purifica a igreja, porque quando tem perseguição, só quem é fiel vai ficar mesmo. É como um pé de manga, que quando dá o vendaval, a manga podre cai. Não é? Então Deus manda o vendaval da perseguição para derrubar o que tem de podre na igreja dele, mas por outro lado a perseguição traz muito sofrimento e às vezes fecha igrejas em lugares. Tem países na Europa e países no Oriente onde já houve grandes igrejas cristãs e hoje elas estão fechadas. O testemunho cristão é mínimo por causa da perseguição do governo sistemática que eliminou o cristianismo de algumas áreas. Então a perseguição também tem esse efeito negativo de destruir a igreja de Deus. A resposta de Cristo para as igrejas perseguidas aqui sempre é: fica firme. Aguenta, porque a recompensa que espera é muito maior do que os sofrimentos que você passa aqui. Eu sei que é uma escola dominical, mas eu não posso resistir de terminar com uma aplicação prática. Se a gente fosse dizer que você era membro de uma igreja, em qual igreja dessas você se encaixa? São 7. 3 esfriaram, 2 eram mundanas e 2/3 eram igrejas fiéis que estavam passando por perseguição e aguentando. Como é que você se veria? Em qual igreja dessas você ia? Se você olhar para você sinceramente e dizer assim: no meu estado em que eu estou hoje, na verdade eu sou um membro da igreja de... O que eu espero que essa lição faça no seu coração é despertar você para esse exame. Nós estamos comemorando o aniversário da igreja e, como eu disse, essa é uma excelente ocasião para a gente analisar o estado da igreja, fazer um levantamento espiritual, fazer uma análise, o que é que a Bíblia fala a respeito da igreja, qual é a finalidade dela, os problemas que ela passa através da história. Mas isso passa também por uma análise individual, não é verdade? Porque a igreja é feita de indivíduos, como vocês e como eu. Nós é que compomos a igreja e fazemos a igreja. E minha expectativa é que Deus, então, use esse estudo para nos despertar, abençoar, para que sejamos de fato servos dele. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a entender o que é que o Espírito Santo está nos dizendo. Dá-nos ouvidos para ouvir o que ele quer falar, para que nós possamos nos arrepender e viver de acordo com tua vontade. Se há irmãos e irmãs aqui, se há pessoas aqui que precisam de fato corrigir o seu caminho, nós pedimos que o Senhor fale. Se aqueles que estão sofrendo por perseguição de um jeito ou de outro por causa do nome de Cristo, queira consolar, queira confortar, como só o Senhor sabe fazer. Em nome de Jesus. Amém. Podemos ter aquele tempinho de perguntas aí. Agora, você levanta a mão, porque aí eu vou dar o microfone. Vamos ter aí umas 2 horas de perguntas. Bem. Aí é perseguição, viu? Mas a melhor posição é essa mesmo. Então vamos aqui, irmão Renato. Reverendo, certamente que essa aplicação das 7 igrejas pode ser aplicado à própria igreja, à nossa igreja. Como o senhor recomenda a liderança da igreja para analisar, observar, administrar esses seriam 7 setores que certamente existem dentro de cada igreja? Eu não estava preparado para responder essa pergunta, não. Eu creio, olhando a história da igreja, qualquer atitude ou atividade ou movimento que melhorou a vida das igrejas, geralmente parte da liderança. A liderança toma consciência e resolve tomar as medidas que ela entende que estão de acordo com a Bíblia para poder corrigir algum setor da vida da igreja. Então passa realmente pela liderança da igreja. Os pastores, presbíteros, diáconos, os líderes das igrejas e se reúnem, conversam e dão um tom para a igreja. Os membros da igreja, raras vezes eles
as heresias e os problemas que acometem as igrejas cristãs em 2000 anos de história, geralmente começam na liderança, com líderes. Não vem do povo, né, mas geralmente da liderança. Então, a solução também deve vir a partir da liderança. Sentar, reunir, eu sei de um caso na Escócia, 300 anos depois da Reforma Protestante, que os escoceses perceberam, que os pastores escoceses perceberam que a igreja estava declinando, e eles marcaram uma semana inteira, os pastores todos da Escócia, presbiterianos, né, marcaram uma semana inteira de jejum, de reflexão, estudos como esse, para levar para as igrejas em busca de uma reforma, né, na vida das igrejas e tudo. Então há exemplos, vários na história da igreja, de momento em que a liderança fez isso. Um outro exemplo que eu podia citar é na Coreia, há 1900 e pouco, no início da igreja coreana, quando a liderança, os homens da igreja, aí não era só os líderes, os homens da igreja fizeram uma reunião em Pyongyang, que hoje é capital, na época não era, aliás, que já foi capital, não sei se é hoje, mas no tempo que a Coreia era unificada, Pyongyang era a capital das duas. E eles fizeram uma reunião durante uma semana, de pregação, de exame próprio, e começou o grande avivamento coreano lá. Tem um livro, inclusive, publicado pela nossa editora, chamado Pentecoste Coreano. Se você comprar esse livro, você vai ver como começou. A liderança masculina, os homens chamaram a reunião, e Deus abençoou, e começou um grande avivamento espiritual que deu, hoje, a Coreia ser uma das maiores potências presbiterianas do mundo, né? Começou em 1902, 1903... lá na Coreia, quando a liderança resolveu fazer isso. Então, eu podia multiplicar exemplos aqui, de como, quando a liderança de fato toma consciência e quer fazer, Deus abençoa. Mas aí vai de cada igreja como quer fazer isso. Mais alguém? Ali. Hilton. Reverendo, eu li uma série de artigos evangélicos, e eles colocavam a questão cultural do Brasil assim, de duas abordagens diferentes. Né? A primeira abordagem que eu li colocava do despreparo cultural do Brasil em termos de educação. Então, esse seria uma dificuldade para evangelizar, porque da forma como se tem educado essa geração e no nível cultural que se tem deixado de alcançar, né, com essa geração, então as pessoas estariam muito mais preparadas para reconhecer líderes que os exploram do que líderes que os orientam. Então, dificultando dessa forma o crescimento do Evangelho em termos de atingir o cerne cultural da nação, mudando dessa forma, então, os seus valores. Aí, numa outra abordagem, né, que aí eu creio que pega o outro extremo da sociedade, né, o Brasil tem aí profundas diferenças sociais, que a cada pacote, a cada governo, a cada programa, acabam só se aprofundando, né? Então, talvez no outro ponto, no outro extremo da sociedade, é diferente. Os valores mundanos é que invadem a igreja, e a igreja não tem conseguido se reinventar, né? E acaba, então, numa tentativa de se contextualizar, acaba copiando muitas coisas do mundo, né? Então, a gente tem aí forró evangélico né, e outras coisas parecidas com essa, que só muda o texto. A forma é idêntica, né? A forma, o ritmo, e os rituais, se a gente pode chamar assim, são idênticos, muda-se o texto. E fica a dúvida se muda o contexto ou não. Então, eu gostaria que o senhor pudesse comentar, então. Obrigado. Isso aí. Bom, primeiro, a visão que fala do despreparo educacional do brasileiro, problema de educação, que facilita o crescimento dessas seitas que exploram as pessoas. A referência, naturalmente, são as seitas neopentecostais, com
seus apóstolos, bispos, com os cultos de prosperidade, de cura, milagres e tudo mais. Não creio que isso é um problema de falta de educação. Porque, embora essas seitas elas proliferem muito nas camadas baixas, mas não exclusivamente. Você vê, por exemplo, uma pessoa do nível do Kaká, que é alta sociedade, que é membro de uma comunidade que tem um apóstolo, ele saiu, né? O apóstolo Estevão Hernandes, que só é apóstolo para quem realmente não conhece nada da Bíblia, né? Mas o Kaká é elite. E ele frequentou muito tempo e era braço lá direito do Estevão Hernandes, da bispa lá. Então, a gente sempre vai encontrar exemplos que talvez provam a regra, né? Porque são exceção, mas que levam a gente a pensar que talvez essa análise ela não seja muito certeira. Até porque no século I, quando o Evangelho cresceu e se espalhou, o ambiente do século I era muito mais deseducado e não literato como é o Brasil de hoje. O índice de analfabetismo naquela época, falta da imprensa, de livros escritos, era muito maior do que existe hoje. Contudo, o Evangelho proliferou, o bom Evangelho cresceu e se espalhou pelo mundo daquela época, em que pese a falta de acesso. Quem estudava nas escolas de filosofia eram os filhos da elite, que tinham condição de ir para Atenas e de ir para Corinto, que tinha um centro também de filosofia muito forte. Tarso, onde Paulo nasceu e foi educado, tinha uma escola de filosofia também. Se explica porque ele tem conhecimento dos filósofos da época, mas era de família rica, não é? Mas os pobres eram artesãos, soldados, pequenos comerciantes, agricultores, jornaleiros, eles não tinham acesso à educação. Todavia, o evangelho verdadeiro se espalhou no meio daquele povo. Então, eu não sei se eu estou disposto a fazer uma relação de causa e efeito entre falta de conhecimento e de educação e a proliferação de seitas. Você vai ver que muitas seitas também proliferam na Europa e nos Estados Unidos, onde o nível de educação é muito grande também. Eu acho que isso é um problema inerente ao ser humano. Ele não quer a verdade, ele vai atrás de preletores que falam o que eles querem ouvir, rico ou pobre, literato ou não. Ele sempre vai querer ouvir aquilo que lhe agrada. A sociologia, ela nos ajuda a fazer algumas análises, mas ela não pode levar em consideração, ela deixa de levar em consideração dimensões que são próprias do cristianismo e que a sociologia como ciência não pode levar em consideração, né? Então, essas análises aí a gente sempre tem um pé atrás, embora possa se valer do que elas querem dizer. E, por outro lado, a questão das elites. Eu falei tanto da sua primeira pergunta que acabei esquecendo a segunda. O segundo comentário dizia que no outro lado do espectro, nas classes mais evoluídas, né, educadas e tudo mais, o problema não é esse, mas era o mundanismo. A afluência, tá certo, entendi. A pessoa rica que daria isso tudo, né? Isso aí faz mais sentido mesmo. Aí nós vamos encontrar Jesus dizendo, é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que entrar um rico no céu, né? Não é que ser rico é pecado e que todo rico vai para o inferno, porque senão Lázaro não estaria no seio de Abraão, né? Que Abraão era rico. Mas há de fato uma verdade, a riqueza, a afluência, a prosperidade, ela tende a fazer com que o homem confie muito nele. E aí ele vai excluindo Jesus até Jesus ficar do lado de fora da porta, como na igreja de Laodiceia, não é? Onde Jesus estava do lado de fora daquela igreja rica que era suficiente. Mas no final você vai encontrar pobre também, muito arrogante, muito com o nariz empinado. Você vai encontrar do mesmo jeito. Você vai encontrar rico humilde e vai encontrar pobre arrogante também. Então o que eu quero dizer é que o evangelho, quando ele nos foi dado, ele não foi dado um evangelho para o rico, outro para o pobre, mas é um evangelho só. Ricos e pobres, eles precisam todos de arrependimento e conversão a Jesus Cristo. E todos precisam seguir a palavra de Deus. Cada grupo tem o seu problema em particular, tem. Pobres passam por determinados sofrimentos que o rico não passa, mas em compensação os ricos enfrentam tentações que os pobres não enfrentam. Então todos precisam ser acudidos e
e atendidos. Mas a base do Evangelho é a mesma. Ricos e pobres precisam de arrependimento e mudança de vida. Reverendo Augusto, a outra ênfase que ele deu na pergunta dele foi a questão da contextualização. Ah, sim, bom, isso, excelente. Essa era a parte que eu tinha colocado na minha cabeça, que eu achava que era a melhor coisa para eu responder das que você tinha colocado. Isso aí é verdade. Você falou uma frase, você disse uma coisa interessante. A igreja ela tem que se reinventar. Concordo e discordo. Se você quis dizer, aliás, se essa leitura que você fez, você disse que estava lendo isso, né? Se esse artigo que você leu disse isso, no sentido de que a igreja precisa se adaptar à época em que ela vive e contextualizar, eu concordo. Se com isso ele quis dizer que a igreja precisa mudar completamente, inclusive a sua mensagem fundamental e básica, eu discordo, como eu tenho certeza que você discorda também, todo mundo aqui vai discordar, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, sempre, hoje, ontem e eternamente, não tem o que mudar. O cristianismo é exclusivo nesse sentido e não há como mudar isso. Agora, de fato, é preciso a gente acompanhar os tempos. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Nos Estados Unidos tem um movimento chamado pós-denominacionalismo. Nos Estados Unidos, eles estão dizendo, os eclesiastas, né, os eclesiólogos que estudam a igreja, estão dizendo que o tempo das denominações acabou. E o que fez isso foi a mídia. Vou dar um exemplo. Dentro da igreja presbiteriana, essa é uma linguagem que eles usam. Dentro da denominação presbiteriana existem tribos que se organizam em torno de um cacique. Por exemplo, John Piper, que tem no YouTube dezenas e dezenas de vídeos. É um pastor batista reformado, que é calvinista, mas é aberto para os dons espirituais. Então você tem dentro da denominação presbiteriana gente que escuta muito mais os sermões de John Piper do que do reverendo Ezequiel. Então a lealdade desse pessoal é muito mais a John Piper do que os distintivos do presbiterianismo. Você vai ter gente dentro da denominação presbiteriana que é seguidor de Silas Malafaia. E que escuta Silas Malafaia no YouTube e tudo mais. Ou gente que está dentro da igreja presbiteriana, mas passa a semana toda ouvindo a igreja batista da Lagoinha. O movimento gospel. Então, a tribo gospel dentro da denominação presbiteriana existe. E esse pessoal é muito mais leal ao movimento gospel, gosta mais, ouve mais, escuta mais e atende mais o que diz Ana Paula Valadão e todo esse pessoal, do que diz a doutrina presbiteriana. Mas eles continuam na denominação presbiteriana. Então, esse é apenas um exemplo que eles usam para dizer que as denominações perderam a razão de ser hoje, porque o que existe são tribos, em que as pessoas se organizam, ouvem e seguem o que um determinado cacique, em outra parte do mundo ele pode estar, porque hoje distância não é problema por causa das mídias sociais, seguem o que esse pessoal diz. Então as denominações são irrelevantes hoje. Então eles dizem que a igreja precisa mudar isso, diminuir a questão denominacional, os distintivos denominacionais, acabar com essa distinção, porque hoje a diferença não é mais entre batista e presbiteriano e Assembleia de Deus. A diferença é entre reformado, carismático, gospel. Acabou essa polêmica. Hoje os grupos são outros e a gente fica insistindo nessa questão de denominação. Eu não estou concordando com isso, porque eu vi gente assim fazendo assim, tá? Eu não estou concordando com isso. Eu estou só dizendo o que é que o pessoal pensa. E que é um movimento forte nos Estados Unidos. Se você quer um nome de alguém, um livro para ler sobre isso, leia o livro de Mark Driscoll, que é um pastor emergente nos Estados Unidos. O título do livro, eu acho que não está traduzido para o português ainda, mas eu acabei de ler o livro. O título dele é Qual será o futuro da igreja? Funeral ou... Ele coloca outra coisa lá. Ou vitória ou funeral? E ele trata exatamente dessa questão que a igreja precisa levar em consideração hoje que, enquanto o pastor está pregando, a turma está todinha aí no Twitter. Está ligada no Facebook, e lendo coisas, e a comunicação é de outra maneira, a juventude vai de outra maneira hoje. E a igreja precisa alertar para isso, ela precisa se reinventar nesse sentido, usar mídia, usar como ministério e tudo mais. Eu fico impressionado
com o fato... Eu tenho muito vídeo no YouTube. E a quantidade de irmãos da Assembleia de Deus, eu prego em Assembleias de Deus. De vez em quando eu estou pregando na Assembleia de Deus. E geralmente o pessoal me convida porque diz assim, nós conhecemos o Senhor, escutamos seus sermões. Então é uma tribo reformada dentro da denominação Assembleia de Deus. É grande essa tribo dentro da Assembleia de Deus. Por que eles se formaram? Ninguém me conhece pessoalmente, mas ouve o que eu... Está no YouTube. Se você fizer uma busca lá, Augusto Nicodemos, vai dar uma centena de vídeos lá com pregações. Eles vão atrás do Hernandes Dias Lopes, vão atrás do John Piper, vão atrás de... Tem muita coisa no YouTube. Então, a igreja, de fato, ela precisa entender que os tempos são outros, né? E ela precisa achar um meio. Infelizmente, as igrejas históricas tradicionais, elas nem sempre conseguem se adaptar e acompanhar as mudanças que estão acontecendo. A gente fica muito preso à maneira de fazer as coisas que a gente faz há 30 anos, mas que funcionava há 30 anos, mas hoje não funciona mais. Né? Eu sei que isso é um sofrimento, viu, reverendo? Mas se discute sempre do Supremo Conselho, essa questão de sociedades internas. Então tem gente que acha que as sociedades internas, SAF, o PH, o MP e tudo, isso deu certo há 50 anos atrás, mas hoje não funciona. Tem que reinventar isso aí, tem que mudar. Tem quem discuta isso, né? A forma do culto, a liturgia. Então, há uma discussão muito grande sobre isso. Mas que a igreja precisa ficar antenada e lembrar que a única coisa que não muda é a palavra de Deus e que certas coisas que a gente faz há 50 anos é só por tradição e que pode ser mudada sem problema nenhum, a gente deveria estar atento para essa possibilidade, sem abalar os fundamentos que são imutáveis. Isso aí não tem negócio, o fundamento.